A próxima obra é Maria Antonieta com Rosa, né? Mesmo aqui a gente já começa a ter uma utilidade mais formal do nosso guia de análise de obras, tá? Porque como é uma pintura, a gente tem aspectos de bidimensionalidade. Dentro do bidimensional é interessante já analisar a questão de profundidade, questão da técnica, então começa a aprofundar mais, tá? Vamos lá então, ó, o detalhezinho do rostinho de Maria Antonieta, lindona, toda gatona, que ela era toda estilosona, inclusive influenciou muito a moda francesa, tá? E essa obra, gente, ela é do período rococó. Ah, professora, eu vi em tal livro que ela é neoclássica, eu vi em tal livro que ela é barroco francês. Gente, a gente tem uma fase que é muito híbrida, então você ainda tem um trânsito muito forte de estilos artísticos. De fato, a Elisabeth Lebrun, ela teve influência muito grande, na verdade depois ela teve uma influência muito grande do neoclassicismo, né? Então assim, que é mais técnico e tal, pautado em universidade. Só que como a gente está falando de uma seara muito específica dos franceses, é interessante classificar essa obra como rococó. Não que a artista não tenha passado por outras instâncias e outras fases, mas essa obra em especial, ela pode ser definida como rococó, que é o chamado barroco francês, tá? Essa obra foi de 1783, inclusive nessa fase o neoclassicismo já estava estabelecido, tá? Já estava começando a criar corpo e ser fenomenal. Só que essa obra ela ainda tem muitas cores vibrantes, ela ainda tem muitos exageros, tem muito contorno, apesar de ser uma forma estática, né? A temática, nós temos um retrato histórico, tá? Esse é o tema. Técnica material, né? Esqueci, pulei aqui. Óleo sobre tela. Ah, professora, mas toda pintura não é óleo sobre tela? Não, a Mona Lisa, por exemplo, é óleo sobre madeira, então não transforma isso numa regra. O que representa a monarca francesa em um momento de lazer, eu não sei se é exatamente de lazer, né, mas um momento mais descontraído, né? Tá, então um momento mais descontraído. Tá, um momento mais descontraído da rainha, gente. Então, assim, por mais que, ó, prestem bastante atenção nisso, tá? Por mais que eu esteja falando aqui, ó, ela está com trajes mais simples, só que é simples para a rainha e simples para Maria Antonieta, tá? Porque ela se vestia igual um lustre sei lá, de casa de gente rica. Então ela era muito exagerada, Aqui não quer dizer que ela não esteja exagerada, mas quer dizer que ela está mais simples do que normalmente ela se vestia. Porém, como a gente está falando de rococó valoriza muito esses exageros em ornamentações. Então ela tá toda pomposa, porém para ela tá, né, tranquilinha, como se ela estivesse só saindo para passear no mato. Ok? Características principais da obra. Primeiro, nós temos aqui uma obra, ó, que tá com 3/4, ela não tá de perfil total, então assim, a gente não tem uma obra simétrica, né? Vamos seguindo a ordenzinha, né? Primeiro, é uma obra naturalista, né? Naturalismo perfeita, tecnicamente bem executada. Percebam que a maioria das obras de vocês do segundo ano são naturalistas. É a fase, né? Formas e espaço. Existe profundidade ou só primeiro plano dentro da obra? Para ter profundidade, eu tenho que ter a sensação de que tem uma coisa no primeiro plano e que existe algo ao fundo. A gente consegue perceber que tem planta, então possui profundidade. Então, possui profundidade com mais de um plano. Óbvio, né? É até meio redundante, mas eu vou colocar aqui só para ficar com uma frase decente. Com mais de um plano. No caso de ter profundidade, tem perspectiva, aí a gente entra num porém, né? Assim, a gente começa a ter a sensação de que existe uma certa distância entre ela, por exemplo, e aquela árvore. Mas eu não consigo ter uma definição de perspectiva tão perfeita. Então, eu não vou colocar aqui que tem perspectiva, tá? Mas se dentro de uma questão fizerem uma alusão da distância dela com a árvore, existe, porque você cria um ambiente. Só que tá muito escuro. E a UNB ela oscila muito nessa interpretação, tá? Vamos depois debater isso juntos. Bom, as formas são volumétricas. Formas volumétricas. Quando eu falo a palavra volume, quer dizer que tem
né? Ó, eu tô volumétrica hoje aqui, parecendo que eu engoli um cabide, né? Então isso aqui é um volume, né? Então assim, quando a gente fala de volumetria, a gente fala de pontos de luminosidade que ficam mais para frente e pontos de sombra que estão mais para trás. Isso tudo é profundidade. Então o corpo dela tem volumetria, toda obra tem, né? Formas volumétricas. O que mais aqui? As formas são insinuadas ou são evidentes. Formas volumétricas e evidentes. O que é isso? Gente, quando você olha para uma obra e você não tem certeza dos elementos, você fala assim, eu acho que é uma pessoa ali, eu acho que tem uma sombra. Isso daí começa a ter uma insinuação. Aqui não, é claramente Maria Antonieta segurando uma rosa, então ela é evidente, beleza? É bem simples. Composição da obra. Primeiro, as formas estão organizadas simetricamente ou assimetricamente? Assimétrica. Se a gente divide essa obra no meio, ela tem elementos diferentes do lado direito e elementos diferentes do lado esquerdo. Mas quando eu falo diferente, é tipo muito diferente. Não é que nem eu, ó, porque aqui assim, se tira uma foto minha, divide no meio, eu vou tá simétrica, eu acho. Não sei se sou muito torta, né? Então, ó, partiu aqui no meio, eu tenho elementos distribuídos igualmente do lado direito e do lado esquerdo. Porém, eu tô com a franja de um lado, né? Eu tô com o cabelo aqui pro outro. Só que isso aqui são elementos muito pequenos, eles não desequilibram a forma, eles ainda estão harmônicos. Agora, se eu tiver assim, de perfil, aí já muda de figura, tá? Se eu tiver cabeça para baixo, de lado, então assim, no caso dela, né, a gente tá falando de um 3/4. Obras em 3/4 normalmente são assimétricas. Normalmente não, né? Sempre. É uma composição piramidal, espiralada, dividida em diagonais. Aqui a gente tem um princípio de verticalidade, né? Assim, existe uma leve diagonal por conta do bumbumzinho dela ali de pompom, né? Mas é muito leve. Então, assim, a forma ela tá centralizada. Então, ó, centralizada. Eita, tá centralizada e verticalizada. Ela tem pé, né, gente? Então não tem muito o que discorrer, né? Tem uma leve diagonal que vai do bumbum pra mão, mas o foco maior é no rosto dela, porque ela tá muito iluminada. Aí a gente entra nesse ponto. Iluminação. A luz é usada como recurso expressivo? Gente, ela com certeza é usada como recurso, tá? Principalmente para chamar atenção, para direcionar o olhar do espectador para Maria Antonieta. Então a luz é usada para direcionar o olhar do observador. E ele chama atenção para quem? Para ela. Colo. E a flor, né? Que também tem uma tonalidade de clarinho bem parecido com dela. Beleza? E por fim, cores. Qual é a função da cor? É simbólica ou é alegórica? Não tem simbologia nesse ponto aqui, tá? Ela é só alegórica, então cores alegóricas. Isso quer dizer que é só para decorar. Cores alegóricas. É uma obra monocromática, uso de cores análogas, cores contrastantes, quentes e frias, ou cores complementares. Galera, vou ver se eu gravo uma aula de cor, tá, pra vocês, porque essas coisas são bem complexas, mas enfim, eu sempre falo disso. Nós temos várias classificações de cores. No caso dela, ela é bem rosada, fazendo uma oposição com os azuis. Então as cores são contrastantes. Uma cor quente e uma cor fria, ok? Então, ó, cores quentes, vou colocar aqui, rosadas. Nada tem a ver, rosa no corpo da gente é frio, tá? Mas dentro das artes é uma cor quente, porque advém do vermelho. Cores quentes e rosadas. Em oposição, em contraste com os azuis. Com os tons frios, né? Deixa eu colocar para ficar frios. Azuis. E são vários tons azulados e até os próprios esverdeados também, que esse verde tem muito azul, beleza? A iluminação também é contrastante, porque ela tá bem iluminada versus um fundo muito escuro, tá? Então a luz também tem contraste. Então a luz também é contrastante. Luz contrastante. A luz é usada e usada, né? Vou colocar aqui e usada, vai ficar bonitinho. E usada para direcionar o olhar do observador. Bom, o que a obra representa, né?
Dentro do contexto, gente, vocês associem com relação à Revolução, tá? Então a gente pode colocar aqui assuntos relacionados à história com toda certeza. O que mais? A parte visual, deixa eu ver aqui. A figura feminina novamente, então sociologia com toda certeza. Sociologia. Vai falar diversas vezes sobre a figura feminina, tá? Tipos e gêneros, aqui também dentro das artes visuais. Aí, novamente, aspectos históricos, privilégios da aristocracia, por aí vai. Tá bem de humanas aqui, tá? Girando em torno de problematizações espaciais, grupos de sociedade, enfim. Então, acho que o foco maior vai ser realmente história e sociologia. Pode, quiçá, falar sobre filosofia, né, relacionada ao comportamento de grupos, né, humanos. E é isso, gente. Por agora são só essas obras, e aí eu vou fazer isso de cada uma delas. Eu vou colocar os vídeos separados, tá bem? Beijo, até mais!